está escrito assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Amém? Nosso Deus aqui, nesse texto de capítulo 20, do livro de Levítico, capítulo 20, do verso 7 até o verso 8, ele nos faz um chamado muito especial. Ele nos faz um chamado à santificação. E aqui, mais uma vez ele fala, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nós vimos aqui nesse chamado à santificação um pedido muito especial. Deus fala que nós devemos ser santos porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus dos seus filhos e nós somos os filhos de Deus. E no verso 8 ele fala que nós devemos obedecer e praticar os mandamentos do Senhor. Está claro na palavra de Deus. Existem duas palavras, quando a gente fala na nossa conduta cristã, quando eu falo a expressão conduta cristã, eu quero dizer o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida cristão. Existem duas palavras que precisam estar de acordo com o nosso estilo de vida. A santificação, o reavivamento e a reforma. São duas palavrinhas que às vezes algumas pessoas fazem uma confusão tão grande com elas, que se esquecem da essência do texto da palavra de Deus. Reavivamento e reforma é uma tônica, é uma situação em que a igreja, hoje, ela busca continuamente. Reavivamento e reforma. E uma coisa muito interessante é que um não pode ficar sem o outro. Às vezes nós pensamos no reavivamento, mas esquecemos a questão da reforma. Pensamos na reforma, mas esquecemos do reavivamento. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. Isso é o reavivamento. Renovação da vida espiritual. E reforma significa reorganização, mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Muito bem. Então, reavivamento é a mudança da minha forma de pensar. A minha forma de pensar é mudada. Então, isso é um reavivamento que ocorre na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E logo após isso, ou de maneira conjunta, ocorre também a reforma, que é então a reorganização dos padrões de nossa vida. Nós não podemos admitir que uma mudança dos padrões de vida ela não seja acompanhada de algo que de fato esteja dentro de nós, da seguinte maneira: você só age de acordo com o que você é feito. Você não consegue agir de uma forma diferente daquilo que você é. É como o texto da palavra de Deus diz: uma macieira só pode produzir o seu determinado fruto. E nós só conseguimos fazer as coisas que estão de acordo com o nosso padrão, com o nosso modo de viver. Eu digo isso porque, por muitas vezes, nós lutamos com pecados, lutamos com situações, lutamos com algumas coisas e nos frustramos. Nós, às vezes, tentamos mudar algumas coisas na nossa vida e não conseguimos, porque estamos fazendo da maneira errada, infelizmente. Porque não estamos mudando a nossa essência. Não mudamos aquilo que nós somos feitos. E nós somos filhos de nosso Deus. E Ele nos chama para sermos santos. Falo isso, irmãos, porque Deus nos chama para que nós possamos nos consagrar. O cristão é chamado por Deus para divulgar a luz de Deus no meio em que ele vive. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, aqueles que estudam. Nós somos chamados para mostrar a luz de Deus. E novamente, fazendo um paralelo com o que acabamos de falar, nós não conseguimos transmitir aquilo que nós não conseguimos.
A Bíblia fala que o cristão é a luz do mundo e o cristão brilha a sua luz. Só que para que nós possamos irradiar a luz de Deus, nós precisamos estar ligados à fonte dessa luz. E é por isso que, novamente digo, nós não conseguimos refletir aquilo que nós não somos. Nós refletimos aquilo que nós somos, sempre. Nós podemos até mesmo fingir que somos pessoas diferentes, mas nós refletimos aquilo que nós somos. Eu vou te dar um exemplo. Uma história, é uma ilustração, já contada em vários sermões, e eu ouvia e sempre achei interessante. Conta-se que certa vez, o pastor pregava na igreja e uma senhora chegou, filha de um dos anciãos da igreja, a esposa de um dos anciãos da igreja, chegou, entrou na igreja com a sua mudança, com fogão, geladeira, guarda-roupa, as roupas todas, entrando na igreja, e o pastor achou estranho, terminou o sermão, foi conversar com ela. Irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, é que eu vou morar aqui na igreja. Não, mas como assim? Não, vou morar aqui, porque aqui o meu esposo é maravilhoso. Aqui ele me trata bem as pessoas, aqui ele trata bem os nossos filhos, aqui ele só fala palavras de carinho comigo, com as pessoas, porque lá em casa ele não é assim. Lá em casa ele é outra pessoa. Como aqui ele é uma pessoa maravilhosa, então eu vou trazer umas coisas para cá e vou mudar aqui para a igreja, vou morar aqui, porque aqui realmente meu esposo é uma outra pessoa. Por isso que eu digo, nós podemos às vezes fingir em determinadas situações aquilo que nós não somos. Mas sempre as pessoas que estão mais próximas de nós sabem a essência que nós somos. Reavivamento é a mudança da nossa maneira de pensar. E nós somos chamados por Deus a ter a nossa maneira de pensar mudada. Na verdade, irmãos, conversão, que é um termo que nós usamos tanto no meio cristão, significa exatamente isso. Mudar a maneira de pensar. Mudar a maneira de ver as coisas. Nós somos chamados à santificação, como dissemos. E santificar significa tornar algo santo ou tornar algo separado. Quando nós santificamos alguma coisa, nós separamos aquela pessoa ou coisa ou dia para um fim específico. Então, santificar significa tornar separado. Se Deus nos chama, vamos pensar um pouco aqui. Se Deus nos chama para a santificação, Deus está nos chamando para sermos pessoas diferentes, pessoas separadas. E nós só conseguimos ser pessoas diferentes se Deus de fato for a nossa essência, estiver morando dentro de nós, através da pessoa do seu Espírito. A santificação, já no Novo Testamento, ela é usada para se referir à separação do crente das coisas e maneiras más. Se você abrir sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19 e até o verso 22, existe lá o fruto do Espírito e as obras da carne. São coisas que estão em perfeito contraste, estão em gritante contraste. As obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Onde fala da ira, do ciúme, da inveja, das coisas dessa natureza. E também fala das coisas que são fruto do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz. Então, a santificação significa a separação do cristão das coisas que constituem pecado. Mas a pergunta que nós podemos chegar aqui é: como nós podemos ser uma pessoa santa? Eu digo isso porque, às vezes, nós tentamos ser pessoas santas. Nós tentamos ser pessoas corretas. Existem situações em que nós vimos a igreja, ouvimos uma mensagem, pensamos, não, aquele pastor, aquele homem pregou algo importante, e eu quero fazer isso, e a partir de agora eu vou mudar. E tentamos mudar a nossa vida. Tentamos mudar a nossa vida a partir do nosso comportamento. Só que não adianta fazer essa mudança se de fato a reforma não for efetuada por Deus, se Deus não fizer essa reforma. E uma outra situação, existem pessoas que pensam, um conceito bíblico que não está plenamente de acordo com a palavra de Deus, de que uma vez que a pessoa é salva, essa pessoa
ela está salva para sempre. Essa pessoa está livre do pecado. De acordo com a palavra de Deus, eu quero agora te convidar a abrir a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 13, o verso 9, e nós vamos ver o que a palavra de Deus diz. Em 1 João, no capítulo 13, o verso 9, o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? Ou seja, uma vez que Jesus me encontrou, uma vez que Jesus me deu uma nova oportunidade, significa que a partir desse momento eu não peco mais, não existe mais pecado na vida do cristão. Nós vamos ler 1 João 3, verso 9, e depois vamos ler 1 João capítulo 2, ok? Uma vez que estamos mais próximos, eu tomo a liberdade de pedir para que alguém, por favor, leia para nós. 1 João capítulo 3 e o verso 9, por gentileza. Alguém poderia ler para nós? 1 João 3, 9. Muito obrigado. Obrigado. Esse texto de João capítulo 3, verso 9, a primeira carta de João, fala que a pessoa que é nascida do Espírito de Deus, a nova criatura, essa pessoa não vive na prática do pecado. O pecado não é mais a regra de vida dessa pessoa, ela não vive mais na prática do pecado. Por exemplo, imagine que uma pessoa convertida por Deus, ela vivia se drogando, ela vivia usando drogas. A partir do momento, esse era o estilo de vida dela, ela vivia usando drogas. A partir do momento em que Jesus encontra essa pessoa aceita viver por Jesus, aceita Jesus em sua vida, o estilo de vida dela muda totalmente, porque Jesus transformou aquela pessoa. Aquela não é mais a prática de vida daquela pessoa. Isso não significa que ela não poderá um dia cair. Não significa que um dia, em algum momento, ela poderá cometer algum pecado, ou até mesmo um pecado semelhante ao que ela foi liberta, mas esse não é mais o estilo de vida daquela pessoa. Se uma pessoa que era mentirosa, convertida por Deus, ela não mente mais, não faz parte mais do estilo de vida dessa pessoa. Se uma pessoa gostava de falar mal das pessoas, no momento em que Jesus encontra essa pessoa, isso não é mais parte da vida dessa pessoa. Não faz mais parte da prática. O pecado passa a ser um tropeço na vida do cristão. Na vida da pessoa. É algo que não deveria acontecer. E quando isso acontece, qual deve ser a nossa reação como cristãos? E é aí que nós vamos ler agora 1 João capítulo 2 e o verso 1. E vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui. Eu vou ler aqui o texto. João capítulo 2, o verso 1, está escrito assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Amém, irmãos? Queridos, essas coisas, quando a Bíblia Sagrada inteira, essas coisas são escritas para que nós não venhamos a pecar. A Bíblia Sagrada é um tratado da parte de Deus, se é que eu posso usar essa expressão, para que nós possamos evitar o pecado a todo custo. Todavia, e eu acho interessante que tal expressão esteja ainda no mesmo verso, praticamente, no mesmo contexto aqui. Todavia, se alguém pecar, a solução do pecado já foi provida por Deus. Todavia, se alguém pecar, há uma solução. Jesus Cristo, o justo, já proveu a solução do pecado. O perdão dos pecados está em Jesus. O que eu digo, queridos irmãos, imagina, eu não sei se estou falando para alguém aqui hoje, que ainda não entregou o seu coração a Jesus. E pensa, se eu entregar a minha vida a Jesus, eu vou ter que mudar a minha vida. E se eu voltar a pecar de novo? E se eu cometer alguma falha? A Bíblia Sagrada está dizendo assim: tome hoje a decisão de entregar a sua vida a Cristo. E se porventura, se ocorrer alguma coisa e você pecar, você e eu temos um advogado
junto a Deus que é Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor. O inimigo, ele nos coloca em situações da seguinte maneira: você vai lá naquela igreja, olha para você, olha a sua vida, olha as coisas que você fez, olha a vida que você leva, e você vai lá sentar naquela igreja, você vai lá participar, você vai lá procurar Deus. Deus não quer mais saber de você. Isso o inimigo tenta colocar na nossa vida. Você já foi lá, você quem sabe já se batizou, já saiu da igreja, e você quer voltar, irmãos. O inimigo tenta colocar essas coisas na vida das pessoas, para que as pessoas não busquem a Jesus, mas a palavra de Deus aqui é muito clara: se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. É o mesmo que morreu por cada um de nós, pelos nossos pecados. É o mesmo que morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Esse Jesus, ele fala que se acontecer o pecado na sua vida, eu estou do seu lado e vou interceder por você. O pecado não é mais a prática do cristão. Então, queridos irmãos, o que eu quero dizer é, se eu estou lutando com o pecado, se eu estou lutando com algum problema que ainda não consegui resolver, uma prática de vida que ainda teima em permanecer comigo, é necessário, é fundamental, que em primeiro lugar sejamos convertidos por Deus, para que Ele possa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. Porque, irmãos, quando mudamos a maneira de pensar, nós começamos a ter a esperança que é colocada no coração do crente. O ímpio não sabe o que é esperança. Nós sabemos que Jesus um dia voltará a este mundo, e essa é a grande esperança que temos, de que todo o sofrimento, toda a morte, a dor que nós sentimos, a tristeza, tudo isso será coisa do passado. Essa é a esperança que temos em nosso coração, que deve arder em nosso coração. O ímpio não tem essa esperança. Para ele um dia é mais um dia, e a vida é aquilo dali, e tem que viver aquela vida naquele momento. Jesus fala para nós, através da palavra, que muito em breve o mundo se fará novo, novos céus e nova terra. Essa é a esperança que nós temos. Os ímpios não têm essa esperança. Eles precisam dessa esperança. Quando mudamos a nossa maneira de pensar, nós pensamos, opa, peraí, então a vida não é isso, a vida é muito mais do que isso. E nós começamos a ter a esperança que é colocada por Deus em nossos corações. Por isso que, em primeiro lugar, o que deve ser mudado é a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. A isso nós chamamos de conversão ou justificação. E nós somos justificados por Deus. E começamos a viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Queridos irmãos, santificação nada mais é do que viver em conformidade com a vontade de Deus. Viver em conformidade com a vontade de Deus. Quando na nossa vida ela está em conformidade com a vontade de Deus, nós começamos a perceber as coisas de maneira diferente. Nós começamos a ver as coisas de uma forma que nós não víamos antes. Mas por que eu disse que reavivamento e reforma devem andar juntos? Porque, acima de tudo, quando Jesus fala para nós assim, eu estou lhes dando um novo mandamento, que você deve amar uns aos outros como a ti mesmo. Jesus nos deu um novo mandamento. E às vezes esquecemos disso. Às vezes nós temos a tendência de ler a palavra de Deus, entender o que Ele quer, Deus muda a minha maneira de pensar e eu começo a olhar as pessoas com indiferença. Não, mas Ele não faz aquilo que eu sou, então eu começo a medir a minha vida espiritual pela vida espiritual do outro. Não, mas eu estou numa situação melhor do que ele, estou numa situação melhor do que aquela pessoa, melhor do que aquela outra. Ou então, não, eu acho que ele está melhor do que eu. Quando o reavivamento está junto da reforma, e eu amo o meu irmão, eu não olho o meu irmão com indiferença. Se por acaso ele está em pecado, se eu puder ajudá-lo, eu vou ajudá-lo. Ou quando muito eu vou orar por ele, para que ele também possa ser transformado por Deus. Existem pessoas que usam o texto da palavra de Deus para começar a medir as pessoas. E Deus não autoriza isso, porque acima de tudo, nós temos um novo mandamento que Deus nos deu. O novo, ou seja, Deus está nos adicionando
um novo mandamento, que nós devemos amar uns aos outros. E quem ama o seu próximo, não trata o seu próximo com indiferença. Estou dizendo isso, irmãos, porque a santificação a que Deus nos chama, o reavivamento a que Deus nos chama, ele muda a nossa vida por completo. Por completo. Ou seja, a minha maneira de conversar com as pessoas, a minha maneira de agir com as pessoas, a maneira como administro as finanças que eu tenho, a maneira como me relaciono com as pessoas, a maneira como reajo quando alguém, por exemplo, me fecha no trânsito, a maneira como eu faço as coisas, tudo isso Deus transforma. A modificação, ela é completa. Digo isso porque não adianta nada, e aí eu falo isso com muito respeito e carinho, não adianta nada eu pensar que reavivamento e reforma, e o que também está incluso, é simplesmente a mensagem de saúde e eu tratar o meu irmão com indiferença. Não adianta de nada eu pensar e concluir e entender que devo mudar o aspecto da minha vida, do meu modo de viver, das coisas, da forma como eu me alimento, é a expressão que eu queria achar. Não adianta eu mudar a forma como eu me alimento se eu continuo falando mal das pessoas. Se eu continuo tratando as pessoas com indiferença, porque a transformação que Deus nos dá é algo completo. É algo completo, irmãos. Não existe meia conversão ou meia transformação. A transformação que Deus faz na vida do ser humano é algo completo. E à medida que nós vamos nos aproximando de Deus através da oração, do estudo da palavra de Deus, da comunhão, Deus vai nos mostrando as suas verdades e nós vamos nos transformando. A isso chamamos de santificação. Algumas ilustrações falam que a santificação é como se fosse uma escada, e que você vai subindo um degrau a cada dia, ou a cada momento. Isso significa que a cada dia mais, você vai se aproximando de Jesus. E quanto mais você se aproxima de Jesus, você percebe coisas em sua vida que são necessárias mudar. E a partir daquele momento, nós vamos nos aproximando de Cristo e vamos abandonando as coisas. Eu me aproximo de Deus e vou olhando cada vez mais para Deus e menos para o mundo. Eu me torno uma pessoa muito mais sensível às necessidades de Deus, sensível à necessidade das pessoas e muito menos materialista, porque eu estou me aproximando de Jesus Cristo. Estou me aproximando de Deus. E Ele vai mudando a minha vida por completo. E essa transformação, repetindo novamente, essa transformação, ela é completa. Deus quer fazer em nós uma obra completa. Há um texto que eu não vou me lembrar aqui, que fala que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. E essa boa obra, ela é uma obra completa. Deus quer mudar a minha vida como um todo. Eu quero comentar algo aqui com você. No dia 31 de dezembro de cada ano, há um evento aqui em São Paulo, que é a Corrida de São Silvestre. E nessa corrida, pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo vêm participar dessa corrida. E é interessante você ver, algumas pessoas vêm por diversão, você percebe, trazem a bandeira do seu estado, é uma festa muito bonita. Trazem a bandeira do seu estado, trazem as cores ali do que representa. Muitos ali vêm para correr de maneira séria. E o objetivo é um só, chegar na linha de chegada, é ser o campeão. Muitas pessoas vêm para participar. E é interessante como isso acontece, porque as pessoas, na verdade, elas querem, como já disse, chegar no final e serem consagradas campeãs daquela corrida. Sejam homens, mulheres, querem chegar no final e serem campeão, e ser tratado como campeão. Mas para chegar ali, até mesmo para fazer a corrida, é necessário um preparo. É necessário uma mudança de comportamento. Em primeiro lugar, uma pessoa que vem, e até vou um pouco mais a fundo, é interessante ver que nós temos ali as pessoas que querem simplesmente participar, e as pessoas que são corredores profissionais, eles sempre ficam um pouco mais à frente, mais distantes. São pessoas que têm ali o pensamento muito mais focado ali, e não vem de brincadeira, elas vêm porque querem ganhar ali aquela corrida. Em primeiro lugar, as pessoas que tomam a decisão de vir participar de uma corrida dessa, ela tem na sua mente o firme propósito
eu preciso participar daquela corrida, já tomei a decisão e para isso eu preciso treinar. E tenho certeza que ela não toma essa decisão e começa a treinar, por exemplo, um mês antes ou 15 dias antes. É o preparo de pelo menos um ano. Termina uma corrida, a pessoa já começa a se preparar para a corrida que vai acontecer daqui a um ano, e assim a pessoa vai vivendo a sua vida. Eu trago aqui essa ilustração para dizer que, até mesmo aqui nesse mundo, para que nós possamos nos preparar para as coisas que são materiais, as coisas daqui deste mundo, é necessário um preparo. E as pessoas levam isso a sério. Elas se preparam, elas vão para a academia, elas correm com outras pessoas, elas ali cuidam da sua alimentação, porque elas têm um objetivo na sua vida. E esse objetivo elas querem ganhar naquela corrida, a corrida de São Silvestre. Elas têm o seu objetivo na sua vida. E para isso elas se preparam. Para ganhar essa corrida, muitas vezes elas deixam de sair à noite com os amigos. Não, hoje eu não vou, porque eu preciso dormir cedo para treinar amanhã. Não, olha, hoje eu não vou comer esse alimento, eu aqui não quero falar de alimentação, hoje eu não vou comer desse alimento, porque isso vai me prejudicar na corrida que eu vou correr. Então, as pessoas, elas pautam a sua vida no objetivo que elas têm. Porque elas têm um objetivo maior. Eu quero te perguntar, qual é o objetivo da sua vida? Qual é o objetivo da minha vida aqui? Porque a nossa vida, nossas ações, elas são pautadas com o objetivo que nós temos. Nós agimos de acordo com o objetivo que nós temos na vida. Se o meu objetivo de fato é o céu, eu vou começar a agir aqui nesse mundo para que eu possa de fato alcançar esse objetivo. O próprio apóstolo Paulo usa esse exemplo da corrida cristã para ilustrar as pessoas que querem chegar e receber de Deus a coroa da vitória. Se eu, de fato, tenho a minha vida pautada, se o meu objetivo de vida, acima de tudo, é chegar ao céu, eu vou dar um jeito, desculpa usar essa expressão, eu vou dar um jeito de fazer com que toda a minha vida esteja de acordo com esse objetivo. Os amigos que eu tenho, as coisas que eu faço, as coisas que eu leio, as coisas que eu ouço, as coisas que eu coloco na minha mente, tudo isso vai estar de acordo com esse grande objetivo que é estar no céu. Tal como os corredores da corrida que eu citei aqui. Toda a vida delas está pautada, todos os aspectos da vida estão de acordo com esse objetivo. Ela se prepara financeiramente, ela se prepara profissionalmente, se prepara materialmente, fisicamente, porque ela precisa alcançar esse objetivo. E eu pergunto mais uma vez aqui, qual é o seu objetivo de vida? Será que a nossa vida aqui na igreja é uma vida... Nós não temos um objetivo? Quem sabe estar aqui na igreja é algo muito bom. Eu encontro as pessoas, eu estou sempre com elas, eu estou junto ali com elas, passeando, e é muito bom o encontro social ali das pessoas, mas o objetivo, quem sabe, não é aquele que deveria ser o objetivo principal. Quem sabe o que me traz aqui é status. Porque, queridos, com todo respeito eu falo, é muito, muito bom estar aqui na frente, falando com as pessoas, você recebe o respeito das pessoas, as pessoas te ouvem, você está sempre bem vestido, graças a Deus, e às vezes estamos na igreja por status. É muito bom estar aqui, mas esse não é o objetivo. E eu falo, queridos irmãos, com muito respeito e carinho, muitas pessoas, no último dia desse mundo, elas vão ouvir de Deus que estão perdidas, porque não pautaram a sua vida no grande objetivo. Hoje, nós temos a grande oportunidade de mudar a nossa vida. Temos a grande oportunidade hoje de tomar a decisão para colocar na nossa vida o grande objetivo, que é estar no céu. Nosso Deus fala em Apocalipse que ao vencedor dar-lhe uma coroa. Ao vencedor darei a oportunidade de sentar no meu trono. Ao vencedor, esse vencedor vai ganhar uma pedrinha branca, onde está escrito um novo nome. O vencedor vai receber de Deus a vitória, vai receber de Deus a salvação. Agora, se eu quero ser um vencedor, eu preciso tomar hoje a decisão de ser um vencedor. Eu preciso tomar hoje a decisão de estar com Cristo a cada momento, a cada dia. Hoje, eu preciso tomar a decisão.
de fato pertencer a Deus a cada dia, a cada momento. Eu gostaria de terminar nossas considerações nessa noite, te convidando para abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do primeiro versículo. E creio que a leitura desse texto de Romanos, ela nos trará uma luz maior ao que estamos conversando aqui nesta noite. Romanos capítulo 12, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vou repetir. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Em algumas versões fala, pela renovação do vosso entendimento. Isso, irmãos, é reavivamento. Renovação do pensamento. Renovação do nosso entendimento. Transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos de nós às vezes pensamos, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso saber. Permita que Deus faça isso. Como? Aqui está escrito, ofereçam-se como sacrifício vivo. E oferecer, irmãos, como sacrifício vivo, é tudo. É toda a sua vida. É tudo que você tem. É o seu ser inteiro. Se ofereça como sacrifício vivo. E quando você se oferecer como sacrifício vivo, você vai ter a mente renovada. Não é palavra minha, mas palavra de Deus. Você vai ter a mente renovada e vai experimentar a vontade de Deus na sua vida. Quando você entregar a sua vida por completo, quando eu entregar a minha vida por completo, eu vou experimentar a verdadeira, boa e agradável vontade de Deus. Porque para muitos, a vontade de Deus é um fardo. Mas eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, eu vou deixar muitas coisas. Para muitos, a vontade de Deus é um fardo. Por quê? Porque não tem a mente renovada. Muitas pessoas às vezes olham para você e falam, você vai lá na igreja, você vai perder 2 horas, 3 horas do seu tempo indo lá na igreja, quem sabe vai enfrentar trânsito, para você ir lá na igreja. As pessoas não têm a mente renovada pelo Espírito Santo. Essas pessoas não sabem quão bom e agradável é estarmos aqui, desfrutando e comprovando, como diz o texto, a vontade de Deus. Mas para isso, eu preciso me entregar. Para que eu comprove e veja a boa e agradável vontade de Deus, eu preciso me entregar. E então, irmãos, o apóstolo Paulo, a partir do verso 9, ele começa a falar algumas coisas que ocorrem na vida do cristão no momento em que ele, de fato, entrega a sua vida por completo. Quando ele tem a sua mente renovada, algumas coisas começam a acontecer na vida do cristão. Aí vem a reforma. Olha o que acontece. O amor deve ser o quê? O que fala no texto? O amor deve ser sincero, é o que fala na minha versão. O amor deve ser sincero, odeiem o mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Olha, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem. Tenham uma mesma atitude uns para com outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com os outros. Amém? Irmãos, isso aqui só acontece
quando a nossa mente é transformada pelo Espírito de Deus. Abençoar as pessoas que nos perseguem, ser hospitaleiro, tratar as pessoas de uma maneira correta, não agir com indiferença, não ser orgulhoso, não ser sábio aos nossos próprios olhos. Isso só acontece na vida da pessoa que de fato tem a mente renovada. E concluindo, nós só conseguimos, eu quero te fazer um convite, como já disse aqui mais de uma vez nesse sermão. Eu quero te fazer um convite para que você entregue a sua vida a Jesus agora. Eu quero te fazer um convite para que você tome a decisão de se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que você experimente a vontade de Deus na sua vida, para que você de fato possa pertencer a Deus. O primeiro texto que lemos, Levítico capítulo 20, verso 7, consagrem-se a Deus, Deus falando para nós, porque eu sou o Deus de vocês, Ele é o nosso Deus, e nós devemos nos consagrar e nos tornar santos, pessoas separadas por Deus. Que Deus nos ajude a tomar hoje essa decisão, porque hoje nós temos tempo de tomar essa decisão e nos preparar para receber o prêmio da vitória. Que Deus nos